Enterrado o corpo de policial militar executado com tiros de fuzil quando saía do trabalho em Cabo Frio. Encontrado o corpo do adolescente que se jogou algemado dentro do rio Pomba para fugir da polícia em Santo Antônio de Pádua. Veja também, moradores de Petrópolis se queixam da morosidade do município em atender aos chamados da população quando o assunto é área de risco. Descaso e burocracia colocam vidas em jogo. E ainda, tudo sobre a rodada dos times cariocas no fim de semana com Fernandinha Maia. Segunda-feira, 17 de fevereiro, a gente começa agora o seu SBT Cidade. Muito boa noite, estamos já segundona, vamos abrir a semana aí te deixando muito bem informado com as notícias mais importantes de todo o estado do Rio de Janeiro, até encostar no seu SBT Brasil. A gente vai abrir a edição de hoje falando da morte do policial militar Luiz Paulo Costa Silva, de 39 anos. Pois é, ele foi executado aí com tiros de fuzil nesse fim de semana em Cabo Frio. O PM ele tinha acabado de sair do trabalho quando teve o carro atingido. Luiz Paulo é o segundo policial assassinado em apenas 4 dias na região dos Lagos. O corpo dele foi enterrado na manhã de hoje. Vamos acompanhar na reportagem do Lucas Madureira. No carro, as marcas dos tiros. Pelo menos 10 disparos de pistola e até de fuzil perfuraram o veículo em que o policial militar estava. A vítima foi o sargento Luiz Paulo Costa da Silva, de 39 anos. Ele havia acabado de deixar o serviço e passava pela Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, uma das principais do bairro Braga, área nobre de Cabo Frio, quando foi baleado por criminosos na manhã desse domingo. Devido à gravidade dos ferimentos, o sargento não resistiu e morreu no local. Os tiros disparados contra ele também atingiram a parede de uma casa, este carro e a lateral de um caminhão-baú. E, segundo os moradores, não tinha ninguém dentro deles no momento da ação. Curiosos e colegas de farda da vítima se aglomeraram na cena do crime. Um trecho da avenida precisou ser interditado para o trabalho da perícia. Durante todo este domingo, agentes das polícias civil e militar fizeram várias diligências na região com o apoio de drones e até de um helicóptero. O que a polícia já sabe até agora é que pelo menos 4 criminosos participaram da execução. O carro usado pelos atiradores foi encontrado abandonado poucas horas depois na cidade vizinha em Arraial do Cabo. Dentro dele foram encontradas roupas camufladas e estojos de fuzil. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, o veículo foi roubado há 10 dias em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e teria chegado à região dos Lagos na madrugada desse domingo. Tudo indica que esse crime foi planejado e, efetivamente, a ideia era executar o sargento nesta manhã, porque foi todo preparado desde do roubo do veículo em Caxias, a vinda do carro para Cabo Frio nesta noite e a execução que ocorreu nesta manhã. O Disque Denúncia oferece recompensa de R$5 mil para quem der informações que levem à prisão dos criminosos. O sargento Luiz Paulo estava na corporação desde 2002 e era lotado no 25º Batalhão em Cabo Frio. Ele é o segundo PM morto na região dos Lagos em menos de uma semana. Na quarta passada, o sargento Ricardo Oliveira dos Santos, de 40 anos, foi morto a tiros durante uma operação da PM contra o tráfico de drogas no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo. 2 jovens suspeitos de envolvimento nesse homicídio acabaram baleados e mortos em um confronto com PMs na última sexta em Araruama. O fato de nós perdermos de forma trágica essa semana 2 policiais não vai em nada diminuir a nossa disposição em continuar reprimindo qualquer tipo de ilícito que seja praticado aqui na cidade. E a morte de mais um policial militar, sendo o segundo em menos de 4 dias na região dos Lagos, só mostra o que eu digo aqui todos os dias, que a política de segurança do estado do Rio de Janeiro é uma política ultrapassada. Ela trata o interior do estado de uma forma e o interior do estado está em outro nível. A gente tem aí policial sendo morto no interior, região dos Lagos está violenta, região dos Lagos tem comunidades dominadas por traficantes, região dos Lagos tem comunidades dominadas por milicianos e a política de segurança é aquela mesma dos anos 80 e anos 90, quando o interior do estado era bom de se viver, quando não havia violência. Agora intervalo bem rápido, já já outras informações, siga aqui com a gente.
Já estamos de volta. Abraço para você que acompanha de norte a sul o nosso trabalho aqui do Rio de Janeiro. Você que está lá na região sul fluminense, tem ali a Costa Verde, maravilhosa, Angra dos Reis, Paraty, todo mundo ligado. Lá em Volta Redonda, subindo mais um pouco a serra, Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, todo mundo ligado no SBT Cidade. Lá em Campos dos Goytacazes também, no norte fluminense, aquele abraço carinhoso. Olha, passa bem o menino de 6 anos de idade que foi atingido por uma bala perdida em São Gonçalo. No momento em que ele foi baleado, ele chegou a pensar que havia sido mordido por um bicho. Põe no ar. No fim de semana, um menino de 6 anos passou por uma cirurgia para a retirada da bala neste hospital. O projétil estava alojado na camada de gordura, bem próximo a uma costela. Este vídeo mostra a criança dentro da ala de internação. Ele não teve sequelas. O garoto estava com a mãe e outras crianças a poucos metros de casa, em frente a uma barraca de lanches. Foi nesse momento em que ele foi atingido pelo disparo e nem percebeu que se tratava de um tiro. De repente a gente escutou um barulho e ao mesmo tempo ele, mãe, um bicho me mordeu. E na verdade não tinha bicho, não tinha cachorro, não tinha nada ali. Então quando a gente olhou, que a gente viu, tinha um machucado do lado. De acordo com a PM, não havia operação policial na região quando a criança foi ferida. A mãe do menino já foi ouvida pela Polícia Civil, que vai tentar descobrir de onde partiu o tiro. O garoto é a 7ª criança atingida por balas perdidas no Rio de Janeiro só este ano. Uma delas morreu. Ana Carolina de Souza Neves, de 8 anos, assistia a TV dentro de casa quando foi baleada na cabeça e não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu em janeiro em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Um trauma presente também para as famílias das crianças que sobreviveram. A sensação assim que eu poderia ter perdido meu filho, né? Complicado. É gente baleada nas ruas, é gente baleada dentro de casa. Você que tem seu filho nesse momento que está aí acompanhando o nosso SBT Cidade, você fica preocupado de deixar a criança sair para brincar, mas ao mesmo tempo a criança está dentro de casa, ela pode ser baleada. E olha só, na inocência da criança, achar que tinha sido mordido por um bicho, né? Não, tinha sido vítima já da violência, essa violência que não tem mais como engolir no nosso estado, né? Tá difícil. Agora em Petrópolis, gente, preste atenção nessa notícia agora, na região serrana, que é mais afetada aí pelas chuvas deste início de ano. Moradores estão se queixando da morosidade do município em atender aos chamados da população, principalmente quando o assunto é área de risco. Enquanto solicitações como poda de árvores e contenção de encostas não são atendidas ou ficam atravancadas pela burocracia de setores da prefeitura, vidas são colocadas em xeque. Veja só. Sempre que chove, a Estela fica apreensiva. Uma barreira caiu atrás da casa dela no início de janeiro e a cada chuva desce mais um pouco. Além do medo do imóvel ser atingido, preocupa também a falta de assistência do poder público. Eu liguei para lá e eles falaram que não tinha previsão para vir aqui para dar uma olhada. Já fez 1 mês e pouquinho e, como você pode ver, não apareceu ninguém. Hoje eu liguei para lá novamente, disseram a mesma coisa. Segundo a Defesa Civil, foram quase 900 ocorrências de janeiro até agora em Petrópolis. Uma delas é sobre a casa da Dona Eva, que fica na Rua Cuba, no bairro Quitandinha, um dos que mais sofrem com as chuvas. Quando chove, desce muito mato, muita lama e árvore dessa encosta, o que acabou assoreando esse córrego que passa aqui do lado da casa da Dona Eva. E aí, em dias de chuva muito forte, ele não dá vazão, enche e a água acaba invadindo a casa. A Dona Eva ligou para a Defesa Civil, que esteve aqui no local, mas o problema não foi resolvido. A Condep veio, mas não fez, tá? Porque não tinha maquinário, estava esperando, não apareceu, tá? Muito bem. Depois veio a outra chuva, trouxe mais a barreira, eu tornei a entrar em contato com eles, aí a Defesa Civil já não veio mais. Nem Defesa Civil, nem Condep, nem ninguém. O laudo da Defesa Civil é do dia 9 de janeiro, mais de um mês, e pede encaminhamento para a Condep e para o INEA. E aí entra a burocracia. Esses encaminhamentos têm que ser feitos pelos próprios moradores. Do outro lado da casa, mais uma barreira. Essa de responsabilidade da Concer, já que ali por cima passa a BR-040. Segundo a Dona Eva, esse imóvel que fica às margens da rodovia teria sido desapropriado, mas tem gente que mora ali. E inclusive está em obras. Dona Eva conta que não se sente segura. Tem medo que uma tragédia aconteça. Agora, eu não posso dormir com 75 anos, eu não posso dormir com a da chuva. Se chove, eu tenho que tomar conta do rio. Aí a moça mandou prestar atenção. Se eu quisesse prestar atenção, eu ia trabalhar na Defesa Civil. Prova disso é que aconteceu na semana passada, no bairro Floresta, um
mês antes da tragédia do bairro Floresta, lá que morreu um senhor tentando salvar os filhos, que graças a Deus conseguiram ser salvos. Um mês antes, a gente foi nesse bairro Floresta mostrar a situação. Moradores pedindo a presença da Defesa Civil e também não adianta mandar a Defesa Civil ficar por isso mesmo, né? Emitir laudo e vai fazer o que com o povo que mora ali debaixo da pedra, debaixo do barranco? Vai deixar lá? Vai colocar na rua? Bem, sobre esses casos que a gente mostrou aí, em nota, o corpo técnico da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis disse que vai atender a ocorrência na estrada Guilhermino Martinho, em Pedro do Rio, ainda esta semana. A nota informou também que são 928 ocorrências cadastradas desde o início do ano e a Defesa Civil aí está trabalhando para poder atender todos os casos. Disse também que nestas situações os encaminhamentos são feitos pela Prefeitura. É aquele jogo de empurra-empurra que eu disse aqui, a burocracia de setor daqui, setor de lá, são quase 1000 ocorrências. Será que existe contingência para atender essas quase 1000 ocorrências no município de Petrópolis? Talvez não. Então é necessário que o governo estude melhor, coloque mais gente na rua trabalhando para a gente salvar vidas. E agora tem a sua participação aqui no SBT Cidade, pelo WhatsApp, que está aqui embaixo na tela para você mandar sua denúncia. Olha, a participação de hoje vem de Rio das Ostras. Dá só uma olhada, a imagem é essa aí. Esgoto a céu aberto na praia do centro da cidade, que é um dos cartões postais de Rio das Ostras. Claro que essa situação aí preocupa os moradores, preocupa todo mundo, banhistas. Será que dá para confiar na qualidade da água dessa praia aí do mar? Como é que está essa situação com esse esgotão aí na areia? Não dá, né? É uma situação que prejudica também os quiosques, porque essa cena espanta qualquer turista, qualquer visitante. A gente entrou em contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade, que é o SAI, e com a Prefeitura também, mas até o fechamento dessa edição não obteve resposta, né? Aliás, por telefone ficou uma jogando para outra, tem uma empresa também privada que toma conta de algumas áreas aí do esgoto, não dá para entender, metade é a Prefeitura, metade é uma empresa privada, é um jogando para o outro, né? Claro, ninguém quer assumir o filho feio, não é isso? Intervalo, em instantes, outras notícias. Tudo bem, voltamos de intervalo, vamos falar de saúde agora. O Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo, está agora com uma nova empresa para o fornecimento de refeições à unidade, a Global Trade Indústria de Alimentação. Ela prestava aí os serviços desde 2018 e deu lugar à ACF da Silva Limitada, que é de Campos Goytacazes. O contrato tem duração de 1 ano, pelo custo de R$ 4.300.000. Mas os vereadores do município lá da cidade dizem que essa transição não foi adequada e que a nova empresa encontrou problemas na cozinha, como sujeira e pintura ruim. A Prefeitura de Nova Friburgo diz que a transição ocorreu dentro dos trâmites legais. A empresa Global, ela foi alvo aí de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI na Câmara de Vereadores. O relatório final apontou aí superfaturamento nos seguidos contratos firmados entre o município e a empresa. Ambos negam irregularidades nesses contratos, né? Claro que vão negar. Então, com uma nova empresa para fornecer alimentação para o Hospital Raul Sertã, a gente espera que os escândalos na saúde da cidade dão uma cessada, né? Que a coisa ande como deve andar. E vem comigo aqui porque hoje tem quem? Fernandinha Maia no telão com a gente, direto da SBT Esporte Rio, para falar de esporte. Claro, Fernandinha, fim de semana teve rodada, teve time do interior jogando, conta pra gente. Salu, boa noite. O ano está só começando e o Flamengo já levantou um caneco. Parabéns para quem é Mengão. No domingo foi campeão da Supercopa 2020, uma competição onde o atual campeão do Brasileiro enfrenta o atual campeão da Copa do Brasil. Então o Flamengo encarou o Atlético Paranaense e venceu com propriedade por 3-0, com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. O samba rolou solto no gramado e até o treinador Jorge Jesus sambou. Ai, que fofinho. E os compromissos do Mengão não param. Quarta-feira joga contra o Independente Del Valle pelo primeiro jogo da disputa da Recopa e fora a final aí da Taça Guanabara, que vai ser no dia 22 de fevereiro, o famoso sábado de carnaval, às 18 horas no Maracanã. Falando em Taça Guanabara, o Flamengo já conhece o seu adversário, sabe quem é?
o Boa Vista. O time de Bacaxá, jogando em casa, e empatou com o Volta Redonda ontem na semifinal. O Boa Vista abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. O Jean cobrou a falta, o Caio Dantas desviou de cabeça, a bola ainda resvalou no braço de Oliveira e entrou. O Voltaço empatou de pênalti batido por Marcelo aos 35 minutos do segundo tempo. O gol deu a esperança para o Volta Redonda, mas não deu tempo. Placar final 1-1. Como o Boa Vista tinha vantagem do empate, se classificou para a grande final da Guanabara. Bonita a semifinal de dois bravos times que, mesmo com menos investimento, estão brilhando e muito. O seu Vascão, Salu, só joga na quarta fora de casa pela Sul-Americana, onde enfrenta o Oriente Petroleiro. O primeiro jogo foi 1-1 para o time carioca e por isso ele tem a vantagem de empate para se classificar para a próxima fase. Na Mala Cruz Maltina, muita esperança e muito repelente. Tudo isso por conta do surto de dengue na Bolívia. Cerca de 10 mil pessoas foram infectadas em Santa Cruz de la Sierra e 2 delas são jogadores do rival vascaíno. Olho no jogo e olho no mosquito. E nessa terça, o Fluminense também pela Sula enfrenta o União La Calera pelo jogo de volta. O primeiro jogo foi 1-1 e para passar de fase, o Fluminense precisa vencer ou empatar por 2-2 ou mais. E o Botafogo encara o Náutico quarta-feira pela Copa do Brasil. Notícia ruim aí é o Pedro Raul, com lesão na coxa, não joga. E a notícia boa para a torcida do Fogão, para se animar: Yaya Touré pode ser jogador do Botafogo. As negociações estão acontecendo, não é fake news. Salu, imagina só Yaya no meu Fogão, que maravilha, hein? Vamos ficar na torcida, né, Fernandinha? Muito vamos bem. torcer. Tô torcendo pro hashtag Vasco para ganhar e não pegar dengue, né? Ninguém pegar dengue lá. E a gente torce por esse repelente, jogador. Salu, você também, hein? E bebe água, Salu. É importante se hidratar, tá? Exato, Beijo que o Botafogo consiga aí o grande jogador, grande Muito estrela. bem. Tá certo? Valeu, Beijo. Fernandinha. Sabe tudo de esporte essa Fernandinha Maia, não é mesmo? E olha, vem comigo nessa aqui. Agora, outras notícias pelo estado. Vamos ao nosso giro. Foi encontrado no fim de semana o corpo do adolescente de 17 anos que se jogou algemado dentro do rio Pomba para fugir da polícia em Santo Antônio de Pádua. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da fuga do jovem. A Polícia Militar informou que o adolescente foi abordado durante um patrulhamento e que contra ele havia um mandado de prisão preventiva. O corpo foi enviado para o ML de Itaperuna. Foi encontrado um corpo em avançado estado de decomposição dentro de um tonel de ferro na areia da praia de Barra Nova, em Saquarema. A polícia suspeita que o objeto estava aí vagando pelo mar e chegou boiando até a praia. As circunstâncias da morte e a identidade da vítima ainda estão sendo apuradas. Em Petrópolis, vídeos postados nas redes sociais flagraram uma briga generalizada na rua 13 de Maio, no centro histórico do município. No tumulto é possível ver um homem correndo com uma arma na mão. O caso aconteceu na madrugada de sábado. A Polícia Militar foi acionada, mas disse que não encontrou feridos nem responsáveis pela briga. Segundo a PM, os casos de violência no local acontecem após o fechamento dos bares e casas noturnas que só podem funcionar até meia-noite. Funcionários da empresa T-Trans, que trabalha no setor metroferroviário em Três Rios, paralisaram hoje as atividades. Eles se queixam que estão sem salários e vale alimentação há 2 meses. O 13º do ano passado ainda não foi pago e, de acordo com os trabalhadores, o FGTS também não está sendo depositado. O grupo informou que já tentou negociar com a empresa, mas não obteve sucesso. A nossa produção entrou em contato aí com a T-Trans, mas só conseguiu falar com a Vigilância, que é a única categoria em atividade. Um temporal na tarde deste domingo provocou estragos no bairro Toca do Lobo, em Piraí. O lago, que fica na parte alta de um sítio, transbordou e provocou uma grande enxurrada. Com a força da água, um muro cedeu. Um trecho da RJ 145 ficou parcialmente interditado por causa da lama. Ninguém se feriu. É com esse giro de informações que eu deixo vocês na companhia agora do SBT Brasil. A gente volta a se falar, se Deus quiser, amanhã. Tchau, até lá.